Fala trader, eu sou Edgar Matos, sou trader e desenvolvedor e nesse vídeo eu vou te mostrar um setup muito lucrativo, o setup Dave Landry. Esse setup é baseado nos dois últimos candles do gráfico e baseado também em uma média móvel. Ele é muito lucrativo no swing trade e no position trade e também você pode estar utilizando em alguns tempos gráficos até menores, como 30 minutos. Essa estratégia ela acontece muitas vezes, então assim é muito fácil você estar identificando esse tipo de sinal e com isso tá fazendo muita grana no mercado. E eu não vou apenas te mostrar como é que o setup funciona, como é que é o ponto de entrada, como é que é o ponto de saída. Eu vou também te disponibilizar de forma totalmente gratuita um robô que você vai poder instalar no seu Profit e fazer os backtests e testar qualquer ativo que você quiser, qualquer papel que você quiser, em qualquer tempo gráfico. Então se você gostou dessa ideia, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, porque aqui no canal eu sempre disponibilizo os robôs de forma totalmente gratuita para que você possa estar fazendo seus estudos aí, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o teste agora desse setup. Então pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui ao Lucas Lima, um inscrito do canal, certo? Ele foi uma das pessoas que solicitou o setup do Dave Landry. Mas algumas outras pessoas já tinham solicitado esse setup. E se você tem algum setup que você quer testar, que você acha que é lucrativo, coloca aí nos comentários, que eu sempre estou testando o setup que as pessoas estão pedindo, beleza? Às vezes demora um pouco, às vezes um setup é mais complicado para desenvolver do que o outro, mas a fila tá bem organizada e sempre vou fazendo esse setup para vocês, beleza? Esse setup já era um setup que eu conhecia, já sabia que ele era bem lucrativo, e era um setup bem complicado de ser desenvolvido e vamos lá explicar o setup para vocês, beleza? Estou com um gráfico aqui aberto no Profit, certo? Estou com um gráfico aqui de Petro, vou aqui mostrar para vocês a configuração do setup, certo? Então vamos lá. Preparação, inserir uma média móvel de 20 períodos no gráfico. Então vem aqui, clica no botão direito, média móvel, aqui no gráfico em Petro de 20 períodos. Inserir a média, vou dar um destaque aqui maior à média, como eu vou utilizar só essa média como parâmetro, vou colocar aqui 3 de espessura, e aqui eu tenho uma média já plotada no meu gráfico, beleza? Vamos ver as outras condições. Entrada na compra, verificar se os preços estão fechando acima da média móvel de 20. Então eu só vou entrar na compra, galera, só quando o preço estiver trabalhando acima da média móvel de 20, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, eu não entraria na compra, mesmo que os outros sinais batessem, certo? Vamos lá, vamos ver as outras condições. Verificar se a média móvel de 20 está virada para cima. Outra condição que é essencial para o funcionamento do setup. A média móvel de 20 tem que estar apontada para cima. Se ela estiver assim, mesmo com o preço trabalhando acima, mas se ela estiver plotada para baixo, a gente não vai entrar na compra, beleza? Para essas duas condições acontecendo, a gente vai procurar por candles que tenham sua mínima menor que as duas mínimas dos dois candles anteriores, certo? Então aqui no gráfico, eu já plotei de azul os candles que a mínima dele, certo? A mínima dele é menor que a mínima dos dois candles anteriores. Então você pode ver que os candles que estão em azul, eles têm a mínima menor que a mínima dos dois candles anteriores. Beleza, galera? Feito isso, a gente vai ter a nossa condição de entrada na compra. Qual é a condição de entrada? A mínima do candle que deu, que é o stop, desculpa. Vou comprar o rompimento desse candle. Então nesse caso aqui, eu compraria o rompimento desse candle aqui. Só que ele não rompeu aqui, ele só foi romper após esse candle. Então ele deu a entrada aqui e ele deu a saída aqui, certo? Vamos ver aqui por que ele saiu ali. Eu vou comprar o rompimento desse candle e a mínima do candle e o stop é na mínima do candle que deu a entrada, certo? O meu alvo é 2 vezes o risco para cima. Então aqui, galera, o que acontece nesse caso aqui, por exemplo, certo? Vou explicar para vocês bem direitinho. Aqui o preço estava trabalhando acima da média de 20, a média móvel de 20 estava subindo, certo? Esse candle aqui teve a mínima menor do que as dos dois candles prévios, certo? E o que foi que aconteceu?
esse candle terminou, mas ele não foi rompido no outro dia. Então o que a gente traz? A gente traz nosso ponto de entrada para esse candle aqui. Acontecendo essa entrada aqui, ó, vocês podem ver que a entrada foi aqui, então o meu alvo vai ser 2 vezes o risco desse candle para cima, certo? Então eu posso vir aqui, utilizando essa ferramenta aqui, risco e ganho, ó, e vocês podem ver, ó, opa, deixa eu apagar aqui, vocês podem ver que aqui, ó, o que aconteceu? Risco 2 vezes para cima, então aqui atingiu o nosso alvo, beleza? Então o robô sempre vai estar fazendo isso, sempre vai estar procurando por entradas após o rompimento do candle que tem a mínima menor do que as 2 candles prévias. Então você pode ver aqui, ó, outro sinal do setup. Então você vê vários sinais aqui, ó, todos em azul. Então você baixando o robô, que eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem estar fazendo esse tipo de teste. Ó, olha aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente teve uma entrada bem aqui, ó, quando rompeu esse candle aqui, e bem aqui foi estopado. Nesse caso aqui, ó, foi estopado bem aqui, porque a entrada foi após o rompimento, e aqui a gente teve um stop, certo? Vamos procurar aqui uma entrada que foi bem sucedida. Ó, galera, aqui, por exemplo, ó, o candle azul tem a mínima menor do que os dos 2 candles prévios, a média está subindo, o preço está acima da média de 20. Então o que a gente vai fazer? A gente vai marcar essa entrada aqui como ponto de compra, o nosso alvo 2 vezes o risco para cima, certo? Então no caso aqui, ó, ele comprou aqui e no dia seguinte ele já bateu no alvo, fazendo aqui um lucro de quase 4% em apenas um dia. Então assim, nenhum setup funciona sempre, né? Claro, mas aqui no canal vocês sabem que a gente vai fazer as estatísticas desse setup, o que é muito massa para que a gente possa fazer os nossos testes, né? E descobrir em qual setup, em qual tempo gráfico funciona melhor e em qual ativo funciona melhor. Então aqui vocês podem ver a entrada. O setup ele é simples, galera. Vamos lá, só dar uma recapitulada aqui para que vocês entendam. A média móvel de 20 tem que estar subindo, o preço tem que estar trabalhando acima da média. Formou um candle com a mínima menor do que a dos 2 candles anteriores, eu marco a máxima do candle como ponto de entrada, projeto o meu alvo 2 vezes o risco desse candle para cima e o meu stop fica nesse candle, certo? Então nesse caso aqui, ó, não rompeu nesse candle, foi romper nesse candle aqui. O meu stop fica no caso bem aqui, certo? Então aqui, nesse caso aqui eu levei um stop e perdi aqui 2%, certo? É um setup que tem uma boa taxa de acerto e a maior vantagem dele é que quando você ganha 2 vezes do que quando você perde. Você perde uma vez, quando você ganha o dobro. Então, pessoal, melhor do que ficar mostrando aqui ponto de entrada, ponto de saída, a gente sabe que se a gente ficar procurando aqui, a gente sempre vai encontrar um bom ponto de entrada e vamos encontrar um ponto de entrada ruim, certo? Isso faz parte de um setup, faz parte de um funcionamento de um modelo de um setup. Ele vai acertar algumas vezes, vai errar outras. Mas bem melhor do que isso é a gente vir aqui nas estratégias, editor de estratégias, certo? E a gente vai abrir o robô que eu disponibilizei de forma totalmente gratuita para vocês. E esse robô deu muito trabalho para ser feito, galera. Então utilizem bastante aí, certo? A gente vai estar utilizando esse robô, que é o robô do Dave Landry. Se você não está com esse robô importado aqui no seu Profit, você vai fazer o seguinte, você vai lá no Telegram, você vai baixar o robô e você vai assistir o vídeo que eu vou colocar aqui no card, que ensina como importar robôs para o seu Profit, beleza? Depois que você importar, o robô vai aparecer aqui, certo? Então eu vou abrir aqui o robô, eu não posso fechar o gráfico já, porque eu não vou mais utilizar o gráfico. E aqui a gente tem toda a programação do robô. Vejam que a programação desse robô é bem complexa, certo? Mas o que eu vou fazer? Eu não vou mostrar para vocês como é a programação. Isso aqui você não precisa saber. A única coisa que você vai fazer é abrir o robô clicando nesse ícone, vai selecionar lá e vai clicar aqui em executar. Quando a gente clica em executar, o Profit já vai fazer todas as entradas, todas as saídas no seu gráfico
e vai mostrar para você todos os resultados estatísticos desse robô, desse setup, beleza? E para isso basta você clicar aqui na aba de estatísticas. Então aqui a gente tem a aba de estatísticas, certo? E o que eu acho mais interessante de a gente observar é a curva de patrimônio. E a curva de patrimônio vai nos mostrar a longo prazo se esse robô ele é lucrativo nesse ativo e nesse tempo gráfico. Vamos ver, a gente está trabalhando aqui no gráfico de Petro, certo? Gráfico diário, e a gente consegue enxergar claramente que esse robô não é lucrativo em Petro. Por quê? Porque o seu patrimônio começou no zero, subiu, mas depois caiu e você saiu aqui no negativo, certo? Eu sempre gosto de trabalhar aqui com 5.000 ações, certo? Então aqui no caso você teria um prejuízo de R$30 mil operando esse setup do Dave Landry utilizando Petro, certo? Mas vamos testar outros ativos. Vamos testar aqui CEMIG, por exemplo, certo? Vejam que o comportamento do robô foi totalmente modificado. Aqui a gente tem uma curva de capital ascendente, onde a pessoa começou com capital zerado e hoje estaria com R$32 mil de lucro ao longo dos últimos 5 anos. Beleza? Vamos ver aqui no gráfico semanal, aperta o S para mudar para semana. Ó, você já vê que no gráfico semanal já não funciona bem CEMIG. Uma das formas que eu gosto de descobrir se o setup é bom ou ruim é eu coloco aqui o ticker de ações, certo? E eu venho aqui, ó, e vou passando aqui todos os ativos. Eu coloco aqui no gráfico diário, certo? Que é, ó, aqui em CEMIG 4 não funciona tão bem. Tá funciona bem aqui. Aqui não. Cesar não funciona bem. CSNA razoável. CVC razoável. Siri 3, ó, funciona muito bem Siri 3. Curva de capital ascendente, dando um lucro aqui de R$75 mil ao longo de 5 anos. Então aqui, ó, a gente pode vir testando vários ativos. Esse é um trabalho, pessoal, que você pode estar fazendo no seu Profit aí mesmo, para que você possa estar descobrindo em qual cenário esse setup vai funcionar melhor. E não só esse setup, outros setups que eu já disponibilizei de forma gratuita para vocês. Veja como funciona bem a QTL3. Funciona muito bem. Vamos ver no gráfico semanal. Não funciona bem. Vamos ver no gráfico de 30 minutos. Não funciona bem também. Gráfico de 60 minutos. Não funciona bem. Vamos voltar aqui para o diário. Vamos procurar aqui outro ativo que funcione bem. Vou testar aqui. Olha como funciona bem aqui. Vamos testar com o IRBR3. Ó, funciona bastante legal, bem legal também, certo? Então assim, a ideia é que você vá procurando o seu tempo gráfico preferido, o seu ativo preferido e vá fazendo os testes. Olha pessoal, olha como esse setup funciona bem com Arezzo, certo? Eu estou aqui em Arezzo, no gráfico de 30 minutos. Certo? Então funciona muito bem. Com Magalu também funciona legal no gráfico de 30 minutos. Certo? Então assim, você tem que procurar qual o ativo que você quer operar e ver se aquele setup vai funcionar bem para você. Beleza? O setup está aí de graça para você, o robô está totalmente de graça. Você vai baixar ali na descrição do vídeo, entrar no canal do Telegram e vai fazer os seus testes. Faz os testes, me fala aí nos comentários qual foi o ativo que funcionou melhor, me fala qual foi o tempo gráfico que funcionou melhor, compartilha com a gente aí os seus testes também. Vamos testar no gráfico de 60 minutos. Então funciona até bem, né? Vamos testar aqui em Engie 11. 60 minutos. Vejam como o setup funciona de uma forma maravilhosa. Vejam essa curva de capital, galera. Ó, curva de capital super ascendente e um funcionamento perfeito. Vamos ver aqui o resumo do setup, ó. Ele fez 315 operações, acertou 45%, sendo que, lembre-se,
toda vida que ele acerta, ele ganha 2 vezes, e quando ele perde uma vez. Por isso o setup é lucrativo, certo? A gente tem um fator de lucro de 1,23 e um payoff de 1,5. Então, isso faz do setup ele ser bem lucrativo. Vamos testar com outros ativos. Vamos testar aqui CESP3. Ó, pessoal, a gente vê que a gente tem uma curva bem ascendente, funciona bacana no gráfico de 30 minutos. Vamos testar no gráfico de 60 minutos. Eu acho que já está de 60 minutos. Vamos testar do de 30 minutos. Ó, com de 30 minutos já não funciona bem. Então é isso, pessoal. A gente tem que fazer teste, tem que estar analisando e sempre procurando matematicamente a melhor opção para estar fazendo os nossos investimentos. Beleza? Interessante, né, ver que o setup pode funcionar bem em um ativo e pode não funcionar bem em outro. É muito interessante a gente descobrir em qual ativo o setup vai funcionar melhor, em qual tipo gráfico essa estratégia vai funcionar melhor. E é para isso que a gente está aqui, para fazer teste, fazer backtest e fazer com que a gente não fique perdendo dinheiro aí no mercado. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no canal para que eu possa estar criando novos robôs e possa estar disponibilizando isso de forma gratuita para você, porque dá muito trabalho, galera. Esse robô do Dave Landry, ele deu muito trabalho. São horas e horas para fazer a programação e tá aqui disponibilizando de forma totalmente gratuita para vocês, beleza? E se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus familiares, com seus amigos, eu vou agradecer bastante. E quando a gente tiver 2.000 inscritos no canal, eu vou fazer um vídeo mostrando a estratégia que eu utilizo para fazer dinheiro no mercado com day trade, beleza? Ah, e não deixa de seguir lá no Instagram, porque no Instagram a gente está mais próximo ali, eu sempre estou postando as estratégias que eu estou criando nova, estou postando as minhas operações de swing trade, as minhas operações de day trade, e ali a gente pode estar trocando alguma ideia, beleza? Então valeu, se inscreve no canal e vamos para cima, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro nesse mercado, que o mercado não é para brincadeira não, o mercado foi feito para a gente ganhar dinheiro, galera. Valeu!